chamar a primeira palestrante, a Luciana, formada em Direito pela FMG, formada em Administração Pública e ela trabalha na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Luciana vai falar sobre a história do movimento liberal brasileiro e acho que ela poderia falar sobre vários temas que a gente escolheu para ela falar sobre esse, porque é meio que está nesse meio desde antes desse meio existir. Desde quando só tipo, existia ela. Existia a Luciana e 3 pessoas no Brasil. Então acho que ela pode falar bem como é que a gente chegou tipo, de 3 estudantes no Brasil falando que eu gosto de Mises e Hayek e Friedman até a gente chegar nesse estágio de fazer uma conferência de 100 pessoas no Rio de Janeiro. Essa palavra para você. Obrigado. Alô? Ei, gente, boa noite. Primeiro só, acho que não tem tanto tempo assim, tem gente aqui que já está há mais tempo que eu nesse movimento, mas acho que essa ideia do Pedro surgiu, a gente estava conversando no ano passado, foi logo depois da Conferência Nacional, eu estava contando para ele algumas, assim, que eu tenho um pouco de inveja das pessoas que estão no movimento hoje, porque elas têm líder show, elas têm pessoas, né, assim, tem mais de 4 pessoas, né? E, enfim, naquela época, 10, 15 anos atrás, quem entrou no movimento, simplesmente não existia ninguém, assim, não existia ninguém mesmo. Eu lembro que eu comecei a ler sobre isso, eu estava indo no colégio e tal, e era um colégio bem comunista, então não tinha ninguém lá que eu podia me reportar. Mas quando eu entrei para a faculdade, eu fiz Direito e Administração Pública, eu pensei, não, aqui eu vou encontrar gente igual Gilmar, esse pessoal e tal, vou montar um grupo. Não tinha Orkut ainda, né? Não tinha Facebook, não tinha nada. Então tinha um fórum do Olavo de Carvalho, tinha ICQ ainda, MSN. E eu fui colocando posterzinho lá na faculdade, tentando fazer um encontro. E saiu o primeiro encontro. Apareceram 2 pessoas. Um cara era um integralista. Um Anauê, camisa verde. Achei aquilo estranho. Ele, tô lendo Friedman, tô achando legal. O outro cara era um cara Olavete, mas que se vestia como Olavo. Fumava lá e tal. E a gente só falava de anticomunismo e era bem por aí, assim. Era o que eu tava falando com o Pedro na época. Bom, o primeiro grande problema é que a gente não tinha pessoas. Então, sem pessoas, a gente não tinha divisão de conhecimento, a gente conseguia falar, a gente conseguia fazer nada. Também não tinha nada, quase nada mais em português. A gente tinha livros que eram relíquias assim, do Instituto Liberal, a gente ia atrás deles e era bem complicado. E uma outra coisa que me aconteceu também, que eu acho muito engraçado falar hoje, que é nesse tempo pré-YouTube, pré-tudo, né? Que foi o seguinte, a gente, como não tinha nada aqui, eu fui tentar ver coisas no exterior e descobri que tinha o Mises University. Aí em 2005 eu fiquei louca, apliquei, fui escolhida, fiquei super feliz, que pra mim era super difícil entrar nisso. Estão catando gente, né? Eu achando que era complicado. E, enfim, eu chego lá e pra mim era Mises, né? Eu falei, tudo ficou. Aí eu chego em Atlanta, a gente pega um shuttle e vai pra Alba, que é mais perto. E aí no shuttle, tem tanto de menino lá, um monte de nerd e tal. E o menino, Mises is very good, I read it. É Mises, ai meu Deus, é Mises. O tempo inteiro eu falei, eu não tinha conhecido até então nenhum austríaco, nunca. Assim, acho que aliás, mentira, eu conversei com o Biratã uma vez por telefone, que eu tinha ido para Belo Horizonte e tal, me ajudou. Enfim, mas o panorama era esse, gente. Então hoje, quando eu vejo tudo que está acontecendo, eu acho que é incrível e você só tem que aproveitar. Mas assim, teve gente que estava numa situação ainda pior que a minha, né? Porque eu já estava na internet
pessoal, o primeiro que eu chamo de o liberalismo de Atlas, é o pessoal do movimento, o movimento inicial que foi nos anos 80. Atlas porque basicamente eram empresários, né? Então você pensa naquela época ali, ninguém tem acesso, não tinha acesso àqueles livros. Quem tinha acesso a livro, quem leu Hayek naquela época, que ficou sabendo de alguma coisa que acontecia, alguém que teve a oportunidade para os Estados Unidos, ou que sabia ler inglês, ou etc. e tal. Então foi, essa época surgiu um movimentinho, que eu nem sei se eu posso chamar de movimento, que eram muito poucos envolvidos, mas depois foi crescendo em todo caso, que era empresarial. Eram empresários, eram pessoas mais influentes, eram intelectuais, eram pessoas que tinham condições de ter acesso a esse tipo de informação. E esse movimento que eles começaram a fazer, eu vou falar um pouquinho, né, do Donald Stewart e do Max Lud, principalmente, eles queriam influenciar a classe dirigente. Era um movimento que foi focado em passar essas ideias para outros empresários e para os intelectuais. Mais ou menos a ideia do Hayek, né? Então eles foram bastante influenciados por Hayek, eles queriam fazer isso. A gente tem dessa época as publicações, que foi assim, coisas fantásticas, porque tem tradução que foi feita para português antes de várias outras línguas aí, então o negócio foi bem pioneiro. E ao mesmo tempo, junto com isso aqui, outros empresários, né, eles tiveram a ideia de influenciar. Eu não sei se vocês vão ter a oportunidade de ver o podcast do Winston Ling, deve estar muito legal, eu entrevistei ele também para contar um pouco dessa história para vocês. E ele conta, né, que naquela época ele também era um dos que foi estudar em Chicago, então ele voltou com essas ideias e ele viu que o problema muito forte do Brasil era a classe empresarial ser muito ligada ao governo. Então eles queriam influenciar o pessoal já na família, fazer revolução dentro das famílias, tentar fazer o IEE para isso, ter um clube social de empresários e eles vão falar para os filhos de empresários sobre liberalismo, tentar colocar eles nessa visão. Bom, Max Lud, né, é o cara desses temas, assim, faleceu agora há 2 semanas, o Max Lud, infelizmente, assim, eu tentei entrar em contato com ele até antes, eu já não conseguia, o pessoal da Rede Liberal já tinha muito tempo que já não conseguia falar com ele. Ele era um cara de muita visão, então eu não sei como ele conheceu o Hayek, como ele foi influenciado por essas ideias, mas o fato é que ele foi de tal ponto que ele pensou, né, eu quero que isso seja publicado. Então ele comprou uma revista que já existia, que não era uma revista liberal, mudou o editorial dela, virou uma revista liberal para falar sobre esses temas. Também tinha as revistas, era uma editora, né, editora Visão. Tinha revista e várias outras revistas, dirigente rural, dirigente empresarial. E elas todas eram assim, né? O que é inflação? Ele estava tentando ensinar liberalismo básico para esse pessoal dessa época. Ele chegou até a comprar um espaço no Bandeirantes para fazer um programa de TV, que era o Max Lud e Você, que, por incrível que pareça, naquela pesquisa lá que saiu eu não sei se alguém aqui respondeu a pesquisa do movimento liberal, teve gente lá que respondeu que virou liberal por causa do Max Lud, por causa do programa de TV. Então, teve um alcance naquela época, né? Mas era uma ação bem pontual e não formalizada, né? Ele não fez um instituto, uma organização que era para passar aquilo para frente. Ele tentou o que ele podia fazer na época, que era essa coisa da divulgação mais de mídia. Já o Donald Stewart, a história dele é bem interessante também, porque ele era um empreiteiro desses que trabalhava bastante com o governo. Enfim, né, tipo Odebrecht, essas coisas, fazia obras públicas, tinha seus problemas com o governo, mas nos anos 80 o problema com o governo foi bem grande, né? O governo já estava quebrando, estava a inflação galopante, e parece que ele tomou um calote. E parece também que por alguma obra do destino alguém fez chegar nas mãos dele o livro Caminho da Servidão. E ele leu e ele falou, não, é isso que está acontecendo comigo, eu estou indo para o caminho da servidão. Ele ficou louco, ele foi para o Institute of Economic Affairs em Londres, ele foi para os Estados Unidos, ele foi na Laissez-faire Books, ele descobriu todo o mundo libertário dos Estados Unidos que já existia ali, né, já estava fervendo nessa época, trouxe o modelo de think tank para cá e criou o Instituto Liberal. E aí começa, foi inspirado na EA, né? Então começa a questão da burocratização ali dentro desse movimento. Foi Meira Pena. Foi quem... Foi a Meira Pena que indicou?
Pois é, Maria Penha, então, nem falo, que é o primeiro modo, né? Foi esse início dessa burocratização. É engraçado que ele tentou burocratizar um movimento que, na verdade, não era um movimento ainda que existia com várias pessoas, né? Era ele e mais um. Basicamente, eu não falei antes, né? O Maqsood, ele queria uma pessoa que o ajudasse, e o Leonard Read falou com ele que tinha um libertário brasileiro, que era do Partido Libertário lá nos Estados Unidos, que tinha se mudado para lá, e que era o José Ítalo Stelli, que foi o tradutor de vários livros dessa época. Então, Maqsood trouxe Stelli para o Brasil, empregou, ele foi o primeiro profissional do liberalismo, né, no Brasil, provavelmente. E depois Donald Stewart puxou ele para o Instituto Liberal. Depois teve outros também, mas mais ou menos a história é essa. Bom, o que a gente vê é isso, a burocratização, profissionalização. Ele buscou ali agregar um pouco de intelectuais e foram fazendo essas traduções e publicações. O que ele queria também era que, depois que ele fez várias traduções, ele queria expandir essas traduções. Então, usando até da sua própria rede pessoal, de amigos, ele foi pedindo para abrir filiais. O pessoal foi abrindo filiais. Mas o que se relata dessa época é que o pessoal que abriu não era, tirando o Instituto Liberal do Sul, né, que deu Liberdade, a maioria não era tão engajada nessa causa. O pessoal era mais social-democrata, era mais antipetismo ali já naquela época também, mas o pessoal abriu e tal, começou a divulgar. Mas assim, não era exatamente uma expansão do liberalismo igual a gente pode pensar. E a gente entra nessa fase que eu estou chamando de Atlas ad Ombros, mas que foi esse início dessa captura social-democrata. O que acontece? Vai aproximando ali, né, do final da década de 80, o Instituto Liberal de São Paulo começou a ter mais poder ali, ter mais fundraising, e teve uma confederação nacional desses IELs para poder assinar um documento, um manifesto, né, para eles atuarem mais em conjunto, e ficou bem patente que o caminho já não estava mais tão liberal, o pessoal estava ficando mais social-democrata. E aí, a partir dos anos 90, teve esse arrefecimento do movimento mesmo, por vários motivos, eu penso. Um, porque né, algumas lideranças morreram, faleceram, algumas se mudaram do Brasil. Teve uma mudança muito funda do empresariado, teve fim, e que levou ao fim do financiamento. Acho que toda a classe empresarial que, de certa forma, financiava isso com o catch-up dos anos 90, do Collor, eles quebraram mesmo, então já não era mais prioridade para eles. Teve um problema tecnológico da expansão, porque não tinha realmente meios para aquilo expandir tão rapidamente, né, igual a gente tem hoje com a internet. E tem uma coisa interessante que eu acho que isso aqui explica muito, que é esse viés otimista com o neoliberalismo do Fernando Henrique. A gente vê, não sei se vai dar para ler, dessas citações aqui, eu mesmo estou lendo. As citações. Aqui é do Donald Stewart, o que ele fala, né? Ele fala, não, tá, liberar um xingamento e tal, o Fernando Henrique querendo falar que não é. Não obstante, desempenhando suas funções, tem defendido medidas e posturas coincidentes e compatíveis aos que os liberais há muito defendem. Nada é mais forte que uma ideia que o tempo chegou, isso em 95. E aqui o Antônio Paim também, que escreveu a história do liberalismo brasileiro, mas ele já pega coisa mais ampla e mais intelectual, talvez. Ele também fala, tudo leva a crer que desde a década de 70 o país tem experimentado um renascimento liberal. Fenômeno que de início estava reduzindo ciclos, blá blá blá. Então, assim, o pessoal estava com um viés muito otimista, né? Eles estavam achando que, assim que o Fernando Henrique entrou e talvez começou a fazer uma estabilização, etc. e tal, as coisas já estavam indo bem demais, já estava liberal o suficiente. E aí a gente chega na era FHC, que é mais ou menos isso, gente. Era bastante complicado, assim. Passeata fora FHC, FMI, isso não é nada, porque o discurso era profundamente assim, dependência ao norte, era teoria da dependência, marxismo, comunismo. Acho que foi toda uma preparação desses grupos durante esses anos da FHC, para depois, quando chega o Lula no poder, eles se acalmam um pouco. Mas era isso, ser neoliberal era ser nazista, era ser fascista. Eu acho que marca muito essa época. Nessa época já não tinha atuação mais de nenhum grupo liberal relevante. Foi o que aconteceu com o Pedro, que está aqui hoje, na plateia.
que Pedro e mais alguns colegas dele na PUC, acho que muita gente conhece essa história, porque o Olavo escreveu sobre ela também nos livros. Eles escreveram um jornalzinho, Indivíduo, para distribuir lá na PUC, e um dos artigos desse jornal era falando um pouco do Dia da Consciência Negra, que tinha uma forma de racismo também, etc. e tal. Só que hoje a gente pensa, se falar isso, alguém pode achar ruim e tal, mas o que aconteceu na década de 90, finalzinho dos anos 90, foi isso daqui, né? Eles foram cercados pelas pessoas que chamaram de nazista, que chamaram de fascista. Duas meninas cuspiram no rosto do Pedro, além de uma pessoa ter lhe dado um soco no rosto. Então, esse era o nível de tolerância às ideias liberais. A gente vê por aqui o que o reitor da PUC falou, né, sobre esse episódio todo. O jornal mostra um individualismo absoluto e um desprezo pelo coletivo, a começar pelo nome. Né? Então, nem usar o nome indivíduo era uma coisa, nem isso se podia fazer. Então, realmente, foi uma época complexa. E, estranhamente, né, o Olavo, que aparece aqui, ele foi o que surgiu em defesa dos meninos. Mas uma coisa interessante é que muita gente que acompanhou o Olavo lá no início se tornou liberal, por vários motivos. Um que aqui, assim, tinha um fórum de discussão, e esse fórum acho que foi um dos primeiros agregadores, assim, de pessoas. Eu lembro que o Biratã estava lá, por exemplo, ele era um dos que estava, e um dos que, quando eu entrei nesse fórum, eu ficava lá perguntando livro, ele dava dica de livro do Instituto Liberal, eu comprava e ia até mofado, assim, de tão antigo. Mas aqui o pessoal discutia bastante, tinha vários liberais ali dentro. E uma outra coisa é que nos links, ele tinha links para o Mises, o Instituto Mises. Além de ter também outras publicações bem mais liberais. Então, eu chamo essa era aqui do conservarismo, porque foi uma mistura do pensamento conservador com os liberais. Estava todo mundo ali num mix, tinha vários blogs assim, de agitadores intelectuais, a maioria era conservadora, mas tinha alguns liberais também. Mas o que unia esse povo todo era essa reação àquilo tudo que estava acontecendo na década de 90, que realmente estava sendo complicado, não podia falar nada. Então, o que unia era o anticomunismo, tinha esse mix de conservador e liberal. Alguns faziam divulgação de liberalismo clássico, então estava voltando um pouco àquela tradição do IEL. Divulgação de escola austríaca, tinha o Alceu Garcia, que é um pseudônimo de um cara que eu esqueço o nome. Pois é. Ele escrevia e, enfim, acho que ele foi um dos primeiros, provavelmente, que escreveram sobre isso. Ele influenciou o Lucas Mendes fez o austríaco. Tinha um indivíduo, eu estou colocando vocês no conservadorismo, mas é só porque, em geral, não sei se está certíssimo isso, não. Mas, enfim. E tinha todas essas iniciativas, o Mídia Sem Máscara, que o Olavo de Carvalho fez para reunir vários desses autores. Aí você tinha vários autores, vários blogs que estavam ali naquele inicinho, né? O austríaco, que eu acho que é fundamental, foi o Lucas Mendes, que foi o primeiro que começou a sistematizar um pouco a questão da escola austríaca, traduzir algumas coisas, publicar. E tinha o Alceu, mas o Alceu publicava meio que via Olavo de Carvalho. Tinha o Partido Federalista, que era outra iniciativa que estava ali começando, e eu coloco o Milênio também, um pouco como essa coisa do conservadorismo, mas porque já também era uma iniciativa de juntar alguns autores mais liberais, também conservadores, para fazer um contraponto à esquerda. Bom, isso tudo é porque era antes do Orkut, gente. Quando o Orkut surgiu, tudo mudou. Por quê? Né? Aquelas várias pessoas que estavam lá, tipo eu, isoladas do mundo, que não conheciam ninguém, elas começaram a entrar nas comunidades. Vocês viram? Já conhecem a comunidade do Orkut? Ali aglutinavam vários indivíduos, né? Então, assim, gente, antes tinha mais americano no Orkut, depois os brasileiros foram crescendo em número até superar os americanos, isso foi até celebrado dentro do Orkut. Porque, né, vencer os americanos em alguma coisa foi uma honra muito grande. Enfim. E era isso, tinha as comunidades. E as coisas interessantes que aconteceram durante o período do Orkut, vou mostrar algumas telas, saudade. Mas, rompimento com os conservadores, aquela era do conservadorismo ali, ela foi mudando
com os debates. Praticamente, os libertários foram expulsos pelos conservadores de algumas comunidades, então eles criaram uma identidade própria. A adoção do termo libertarianismo, isso não era pacífico, o pessoal ainda se chamava liberal. Eu lembro que uma das obras que tinha sido traduzida pelo Instituto Liberal foi o do Mises, Liberalismo segundo a tradição clássica. E lá ele apoia, não, tem que ser liberal, liberal é o nosso nome, porque ele fazia aquela distinção que existia com os americanos, né? A gente não precisa usar libertarians, pode usar liberal, foram os esquerdistas que roubaram o nome, etc. E tal. Então a gente achava que era liberal mesmo. Isso foi uma mudança durante a fase very libertarian, vou explicar por quê. E as discussões, elas viraram meta-discussões, elas saíram daquela coisa anticomunista, antipetista, etc. e tal, e o povo começou a discutir sobre o próprio libertarianismo. Aí surgiram os ANCAPs, os monarcos, e eles começavam a debater incansavelmente em vários posts, os justos naturalistas, os consequencialistas, enfim, tudo isso formando essa identidade libertária. Então aqui a gente tem a comunidade de liberalismo, pode ver que essa comunidade foi liberais, né, pessoal? Membros não liberais, incluindo libertários e anarquistas, serão aceitos enquanto mostrarem interesse, etc. e tal. Posições extremas, como não Estado, não serão aceitadas. Então, praticamente, assim, eles expulsaram. Então, vocês não são liberais. Então, a gente não sabia o que a gente era, a gente virou libertário. Ele criando o liberalismo verdadeiro, para onde se migraram todos os libertários depois. Aí virou verdadeiro. Interessante. E tinha uma comunidade interessante, que era do Ney, essa que é Very Libertarian, que ele queria explicar realmente o que era Very Libertarian para as pessoas, porque elas não sabiam. Eles achavam que era uma coisa esquerdista. Então ele pôs lá o rótulo, essa comunidade era para essa explicação. E, como eu disse, esse termo não era um termo tão utilizado. Ele foi crescendo depois. Você vê que só em 2006 mesmo que você consolida libertarianismo em português e fica essa comunidade. E ela começou a competir mais com o liberalismo verdadeiro. Então, a corrente, o nome, ficou. E uma coisa importantíssima também de Orkut, que foi a criação do Liber. É muito engraçado, a gente está até falando, né, que o Liber foi criado antes, sendo que ele deveria ter sido criado depois, né, que o partido deveria ser a última coisa, mas o Liber, na verdade, era uma outra coisa, não necessariamente partido. Eu vou falar isso um pouco mais pra frente, quando eu falar da criação de fato do Liber. Essa aqui é online. Foi interessante porque todo mundo se considerava do partido, né? Eu sou libertário, eu sou do Partido Libertário. E aqui começaram os primeiros encontros offline, porque a gente via que tinha vários libertários que estavam ali dentro do mesmo estado, vamos encontrar e tal. Aí começaram os encontros em São Paulo, começaram os encontros em Minas. O F, recentemente, publicou um artigo contando também toda essa história, com muito mais detalhes e nomes e umas fofoquinhas, umas coisas muito mais divertidas. Mas aí vocês podem ver isso por lá também. Paralelamente ao Orkut, né, nessa época, a gente começou, tudo era em inglês, né, então não tinha muito material. E isso era identificado como um problema para aquelas pessoas, elas queriam que a coisa se expandisse e chegou à conclusão, olha, sem introduzir para o português não vai ter jeito de expandir, porque nem todo mundo nem todo mundo sabe inglês, etc e tal, vamos tentar fazer isso. E aí surgiram alguns sites especializados em tradução voluntária, no libertarianismo.org, do Juliano, isso já devia ser mais ou menos em 2006, 2007, o Libertino do Eric. E ao mesmo tempo surgiram conteúdos nacionais mais relevantes, tinham blogs pessoais, blogs de economistas, o Degustibus, do Chiquida, que acho que era o mais acessado blog de economia da época, muito liberal, Contrapolitics, que acho que também era do Eric, Mosca Azul, enfim, tinha várias referências em português e tinha essas traduções também. E começaram a surgir os grupos de estudos regionais nessa época. E o que eu não podia deixar de mencionar, né, que já ali também o Olavo Rocha, que faleceu, ele fazia já produções de vídeo, ele via assim, o YouTube, acho que foi
feito em 2005, né? Logo em seguida ele já estava lá produzindo material da Comfort Economia, não sei se vocês já viram alguma coisa. É muito interessante ele explicava termos de economia, assim, por que salário mínimo não é bom, ele fazia toda uma historinha, é bem interessante, acho que vale a pena ver. E, enfim, 2005, 2006, 2007 a gente tem a volta dos think tanks, né, com o Diogo e com o Hélio. Como que é essa história, né? O Diogo, ele vai para os Estados Unidos fazer um internship, um internship que o Cato tem de verão, assim, um estágio de verão. Ele vai para lá e ele gosta muito da ideia, ele acaba emendando um mestrado lá, mas quando ele está lá, ele pensa, olha, o Cato, na época o Ordem Livre é ligado ao Cato ainda, o Cato tem iniciativas para o mundo inteiro, traduz coisas para o mundo inteiro, mas não tem nada com língua portuguesa. E o Tom Palmer gosta da ideia, o Cato gosta da ideia e abre o Ordem Livre, inicialmente com essa ideia de tradução também, mas posteriormente eles vão agregando mais coisas, né? Até porque, estando ali nos Estados Unidos, eu fiz estágio lá, você vê tantas iniciativas e tantos institutos, tantas coisas, que você vê que você pode fazer coisas a mais. Você pode fazer seminário de verão, você pode fazer coisas bem mais interessantes que só ficar fazendo tradução de texto. E o Hélio, que também é um que recebeu também a pílula mais ou menos via Hayek também, né? Tipo o Donald Stewart, mas não é dele. Enfim, ele leu Desestatização do Dinheiro e ele apaixona por escola austríaca, começa a estudar o libertarianismo. Isso ajuda ele a ganhar muito dinheiro também, e aí ele resolve devolver um pouco disso para o país, é isso que ele fala sempre. Então ele fala, vou criar o Instituto Mises Brasil para poder divulgar tudo isso que eu aprendi e que na minha vida pessoal me fez tão bem, né? E ele cria o Instituto Mises Brasil, mais ou menos ali na mesma época. Então a gente tem aqui, nessa criação desses dois institutos, esse início novamente dessa formalização, dessa burocratização do novo movimento, né? Que ela foi um pouco mais forçada, digamos assim, lá nos anos 80, né? Ela nasceu com poucas pessoas. Esse aqui nasceu de indivíduos de fato, mas já nasceu num campo em que já existiam várias pessoas que comungavam daquelas ideias. Então tem tudo, né? Para fazer muito mais sucesso. Mobilização de recursos, que é o fundamental aqui, né? Toda a literatura de movimento social coloca muita ênfase nisso. Aqui a gente tem staff não voluntário, as pessoas começam a ser pagas para poder trabalhar no instituto, então não é mais só aquela tradução do pessoal que estava lá querendo realmente divulgar e trabalhando de forma voluntária. Aqui a gente começa a ter o início da profissionalização desse movimento. E, enfim, como eu falei, ele vai para tradução, vídeo, podcast, estágios, eventos, várias conferências que começaram a ser feitas no Brasil com muito mais... Acho que a partir de 2008 que a gente começou a ver conferências, né? Até então nunca tinha existido conferências libertárias no Brasil. Isso começa um pouco com o Milênio, um pouco com o IE e com o Ordem Livre e Instituto Mises. Uma coisa interessante dessa época, né, quando surgiram os institutos, essa vontade que todo libertário estava tendo de unir todas as iniciativas. Então parecia que tinha iniciativa demais, isolada demais, então o pessoal queria dar uma juntada naquilo para poder fazer uma coisa mais congruente, ações mais enfáticas, ações mais conjuntas. Eu chamo, é uma época que durou pouquíssimo, assim, alguns 2 anos, eu chamo de liberalismo de coalizão, porque esses institutos se juntaram por algum tempo para fazer algumas ações específicas. Isso começou com um evento do Ordem Livre, em abril de 2009, e o Diogo convidou, acho que, pessoas de 20 institutos diferentes para sentar durante uns 2 dias antes do Fórum da Liberdade para discutir alguma solução conjunta, uma agenda em comum para o Brasil. Mas aí tinha institutos bastante conservadores, outros não, Mises, estava todo mundo lá. E surgiram 2 coisas interessantes desse evento. Um que foi um Dia da Liberdade dos Impostos, de 2009 e de 2010, ele foi feito em conjunto com todos os institutos. Antes era uma iniciativa realmente isolada.
E aí fizeram em várias capitais ao mesmo tempo, mobilizando mais mídia, e ganhou um espaço de mídia bem maior. E uma outra coisa que foi nesse evento, né, estávamos eu e Juliana, e a gente discutiu também que já devia ser a hora de criar o Libertários naquele ano mesmo. Isso já estava sendo discutido na comunidade. O pessoal só não sabia onde fazer, se era em São Paulo, se era em Belo Horizonte, como é que a gente ia fazer e tal. O Fernando não queria sujar o pé de barro lá em Belo Horizonte, que ele falou que o aeroporto era na roça, não tinha jeito, e é mesmo. Mas enfim, aí a gente fez, eu considero esses dois eventos fundamentais para essa aglutinação, porque até então o movimento era muito online, desculpa, a gente não se conhecia direito, ninguém se conhecia muito bem, ninguém dialogava, tinha várias iniciativas na internet e quase nada concreto. Então esse evento da Ordem Livre reuniu todas essas pessoas, eu pus essa foto só para mostrar o Juliano com o cabelo. Mas tinha muito mais gente, nem tinha jogo, mas enfim. E aqui a gente vê a fundação do Liber, assim, tinha mais cadeiras, pessoas, mas foi um momento muito interessante, porque a gente só se conhecia de internet, realmente. As pessoas começaram ali a ter mais laços de amizades, e dali foram surgindo, pipocando várias outras iniciativas. Quando o Pedro estava falando que metade do evento são as pessoas que você conhece, é verdade, mais ou menos isso, essa era a ideia. Né? E aí a gente entra, 2010, 2011, que eu chamo de Estrela do Mar, mas estou puxando isso do Hélio, porque ele fez uma palestra numa conferência do Instituto Mises dos Estados Unidos, e ele falou que o libertarianismo do Brasil, o libertarianismo em geral, era uma estrela do mar. Porque você podia, tem uma estrela do mar que você pode cortar uma perninha dela e ela se multiplica, ela não morre. Então a ideia dele é que, olha, a gente é descentralizado, tem um monte de instituto, tem um monte de coisa, e agora nada vai parar mais isso daqui. Se você matar um dos institutos, o Instituto Mises Brasil acaba hoje, o movimento continua, isso não vai morrer. E eu acho que ele estava muito certo. E por um outro motivo também, porque 2010, 2011 foi o ano que o Brasil descobriu o Face. Então saiu do Orkut, já estava estagnado, vocês vão ver os dados, porque eu compilei, já estava estagnado o que o Orkut pôde fazer pelo movimento. E o Facebook ele é muito mais interessante porque ele permite viralizar. Porque o Orkut, você tinha já que ter um certo conhecimento para entrar nas comunidades. No máximo você podia ver uma comunidade do seu amigo, mas não é que tinha um feed de notícias e posts de página e memes e coisas que aparecem o tempo inteiro. Então isso contribuiu muito, assim, a gente vê que depois de 2010 o negócio dá uma alavancada muito boa. E outras coisas interessantes que aconteceram em 2010 foram mega eventos, a primeira conferência de escola austríaca, que foi uma coisa realmente incrível, e eu estava lá, e até os americanos estavam muito impressionados, porque no Mises University eles não juntam 100 pessoas, tem 100, 150. Ali tinha umas 350 fácil, esse número foi dobrando com as outras conferências. Né? Um Fórum da Liberdade, que foi junto com essa primeira conferência, que tinha 6.000 pessoas, e foi um fórum muito libertário, do ponto que o fórum tem toda aquela tradição, né, de chamar as autoridades, etc. Esse fórum não se tocou o hino nacional, assim, foi uma coisa revolucionária. E a gente tem o início da Liberdade na Estrada, que eu também considero que foi fundamental para juntar vários estudantes no Brasil inteiro, eu acho que ele é um antecessor aí do EPL. E o Fórum da Liberdade BH, que aconteceu também pelas primeiras vezes. Depois virou Fórum da Liberdade e Democracia, mas enfim. Nessa época começou a ter cobertura de mídia, junto com esses mega eventos, de repente começaram a publicar um pouco sobre o movimento, chamando esse movimento de ultraliberalismo. Interessante, mas foi uma boa cobertura, uma coisa que nunca ninguém tinha falado sobre isso antes, e saiu em Veja, saiu em Carta Capital, enfim. É bom. Outro evento interessante que foi essa Revolta de Atlas relançado. A Revolta de Atlas realmente bombou, ele ficou na lista da Amazon, muita gente virou libertário por causa do Revolta de Atlas, por que pareça, mas atingiu um público grande. A gente começa a ter vídeo, vlogueiro, pessoal lá fazendo, para quem não gosta de ler artigo, né, fica mais
tranquilo, tem um vídeo de 5 minutos, você já está sabendo de tudo. E várias outras iniciativas, Diário de Nola, Postômetro. Então, assim, nesse ano, 2010, 2011, para quem já tinha visto tudo que tinha acontecido para trás, realmente a gente já via que a coisa ia crescer muito e ela ia se expandir, ela não ia parar. Por várias iniciativas. De repente, no Fórum da Liberdade de 2009, a gente conhecia todo mundo que estava lá. 2010, quase todo mundo que estava lá. 2011 eu já olhava do que é esse povo, não tem a menor ideia, a gente já não se conhecia, então foi um crescimento cada vez mais acelerado. E a gente chega em 2012, que o EPL, Liberalismo, nesse seminário de verão da Ordem Livre, que o Pedro Menezes estava falando, teve uma parte várias palestras, né, e uma parte era para falar de iniciativas que poderiam dar certo no Brasil, para a defesa da liberdade. E o que o grupo deles levantou era o movimento estudantil. E o EPL, que já existia como iniciativa, do LIMB principalmente, né, ela foi relançada ali, ela foi relançada com uma nova gestão. E de repente o EPL explodiu, assim. A gente vê que os dados de 2012, assim, foi realmente uma explosão, vários grupos aderiram, pessoas que talvez estavam ali libertário no armário há um tempão, elas sentiram que podiam aparecer e se juntar. Tanto que a primeira conferência já foi naquele mesmo ano, foi uma conferência grande, tinha muitas pessoas vieram para Belo Horizonte, já nasceu uma coisa enorme. E ao mesmo tempo a gente viu que nas universidades, em vários pontos, às vezes até paralelo ao EPL, não linkado ao EPL, vários grupos de estudos e uma formação de núcleos de professores também em algumas universidades que estavam ali tentando fomentar novos grupos. Bom, agora chegando no cenário atual, eu ia colocar o Juliano que está acontecendo, mas o que a gente tem, né, que eu penso, pelo menos, é difícil a gente falar de uma coisa que a gente está vivendo ela agora, né? Mas umas tendências, libertarianismo cultural e regional, eu estou vendo, assim, do ano passado para cá, a gente vê esse crescimento incrível do Nordeste, o Instituto Liberal do Nordeste, Rodrigo está vendo, está citado, cadê? Eu falei. Novas tendências e temas, né? De repente a coisa deixou de ser tão chata e tão acadêmica e está entrando na área mais cultural. E aí você tem sites que surgiram também, assim, de maneira bem espontânea, o Liberzona, o Mercado Popular, acadêmicos do Milton Friedman também, com a surpresa super ótima. Pessoas famosas que começam a adotar ou falar de libertarianismo, às vezes a gente se empolga e se decepciona, às vezes não, mas enfim, já está chegando em algumas pessoas e a coisa começa a viralizar. Narlock, que é libertário mesmo, Gentili, que assim, vira e mexe está compartilhando coisa do Liberzona, etc e tal. O Lobão, que fez uma entrada e depois começa conservador, mas enfim, a gente já está chegando nessa coisa de influenciar pessoas influentes, que é muito interessante para o movimento. A gente tem outro ponto interessante, que é a renascença do Instituto Liberal, também com o Bernardo entrando lá, com o Constantino, com mais uma série de pessoas que estão lá para poder dar uma reavivada no Instituto. Tão importante que começou essa história toda, né? Muitas pessoas se tornaram, puderam ter acesso lá, eu inclusive, naquela época, só porque tinha os livrinhos publicados lá do Instituto, então é muito interessante resgatar. E a gente tem, dentro desse cenário também, uma renascença dos conservadores, que a gente vai ver também dos dados, mas o Brasil está chegando agora, né, nessa época pré-eleição, então a gente está vendo a direita tomando um pouco de força que até 2 anos atrás ela não tinha. E ver como lidar com isso, né? Porque a gente está lidando com muito fogo da direita também, muitas críticas muito fortes ao movimento libertário, vindo de lá e vice-versa. Enfim, mas é uma tendência. Bom, não sei se alguém aqui respondeu aquela pesquisa sobre o movimento liberal. Não, sim, não. A gente ficou pouquíssimo tempo. Eu deixei só uma semana ela aberta
vários canais de Face e do e-mail que eu distribuí. E basicamente o que eu queria, porque como é difícil realmente a gente falar sobre o movimento atual agora, estando nele, sem saber muito bem, eu preferi mexer com alguns dados. Então, considerando aí que o movimento possa ter uns 25 mil pessoas, a gente teve 605 pessoas respondendo, então uma amostra muito boa, dá acho que 5% de margem de erro, 95% de confiança ou mais. Enfim, e algumas coisas me surpreenderam. Essa primeira pergunta é: como você entrou em contato com as ideias liberais libertárias? Fez 20,66 e eu imaginava que fosse até um pouco maior. Mas é maior que blogs ou sites especializados. Então mais gente tem acesso via Face, vai virar o mesmo. Mas isso aqui me chocou muito. 18,68 amigos ou familiares liberais. Então já é o tipping point, né? A gente já está chegando num estágio que a gente tem número de pessoas suficientes para poder passar essa ideia para frente para os seus amigos. Isso é muito interessante. Vlogs, eu achei que fosse dar mais também, 8,76%. Universidade ou escola, uma coisa que 10 anos atrás era impossível você ter quase 10% de pessoas entrando em contato com ideias liberais numa universidade ou numa escola. Não existia, simplesmente. O Orkut, essa discussão, esse aqui é o pessoal mais velho, né, que entrou na década de 90, provavelmente. Livros, artigos, jornais, revistas, 14. Faixa etária do movimento, a gente vê uma concentração de quase 60% na faixa dos 18, 24, isso aqui é PL, são os estudantes realmente que estão ali na maior parte. A gente vê que acima de 56, acima de 45 já é bastante irrelevante o número, né? E esse crescimento que teve, a gente vê também 0,17, um número interessante ali. Várias pessoas de 15 anos responderam essa questão. A maioria dos que estão de 0,17 tem 15. Mas não sei. Não sei se é o irmão mais velho, não sei o que é não. Essa aqui é uma dispersão do quando você se tornou liberal libertário. É interessante a gente ver, né? Pena que o Meira Pena não foi que Mas enfim, a gente vê esse aumento aqui, bem interessante, a partir de 85, vai adensando aqui, 90, 95, aí daqui até aqui a gente vê o conservadorismo, assim, tomando conta, daqui pra cá, Orkut, efeito Orkut, já adensou bastante, 2010 para 2015, efeito Facebook e EPL. E aqui é a mesma coisa, só que com outras visualizações, né? A gente vê realmente, olha, a estagnação. O Facebook ficou estagnado, o Orkut estagnou aqui durante um tempo. A partir de 2010, a gente quase dobra, 2011. E aqui, 2012, é PL. Não precisa falar nada, né? É PL. E aqui mais ou menos a mesma coisa, mas aqui está por estoque, assim, considerando que quem foi liberal, continua liberal, a gente vê também esses mesmos crescimentos. 2014, é claro, vai dar essa queda, porque a gente só tem dados até agora, né? Então a gente tem até o final do ano para converter várias pessoas. Gênero a gente já imaginava. Pondé tem razão. Pondé tem razão. Natural. O outros eu não sei. É muito Mas eu acho que isso aqui está enviesado porque todas as mulheres do Dagny responderam. E nem todos os libertários responderam, logo talvez o 9 seja menor ali. De que formas você participa do movimento liberal libertário? Muita gente participa de muitas formas, isso aqui é só porque podia ser um checkbox, você podia escolher várias opções. Atuo politicamente 9%, não sei quem são essas pessoas.
Pode ser isso, então. Sou doador, patrocinador da causa, 13%, tá bom. Não participo, só 2%. Pode ser bom ou ruim, depende como você fez. Não participo diretamente, mas acompanho, 35%. Sou microdivulgador, tento influenciar minha rede, 35%. É quase o... sou membro atuante de grupos de estudos, 26%. Sou voluntário, 9%. Voluntários de edição e tradução estão só caindo, né? Trabalho em instituto atuante, 9% também, bastante gente. Escrevo e divulgo, sou intelectual, 20%. Vários intelectuais também. O que eu achei estranho é que se não participo diretamente, mas acompanho 35%, estava alto. Mas quando eu fui ver, tinha gente que marcava. Escrevo, trabalho, dou, não participo. Não, você participa. Aí eu tirei essa parte, então ficou, esse aqui é mais correto. Não participa, mas acompanha ou não participa de jeito nenhum, são os liberais no armário, 24%. Participo de alguma forma, 75%. E é bom, eu achei esse número grande aqui, eu achei que isso é muito bom, porque isso mostra que tem gente que é e que não está participando, o movimento cresceu. Né? Porque antes você tinha que ser e participar, não tinha como você correr disso. Agora você já pode ficar lá. Você se considera... Esse aqui, eu deixei um pouco aberto também, porque às vezes alguém se considerava outras coisas e na verdade apareceu, que eu não tinha colocado antes. Os anarcos, que eram maioria absoluta na época do very libertarianismo, do Orkut, caíram para 22%. Liberal clássico e minarquista, 37%, 29% ali. Left Leaning, Dirty Heart, Social Liberal, 7%. Na verdade, eu misturei o Left Leaning aqui, não deveria, mas como tem muita mistura também entre as pessoas que se declaram, então eu acho que eu deixei tudo ali, tipo, a esquerda. E apareceu um pouco da direita libertária, Paleo-Libre, Right-Libre, Liberal Conservador, que eu nem tinha colocado como opção, porque eu achei que não tinha, mas como eu deixei outros, apareceram. E tem outros ali, que estão 2%, que são básicos. A gente colocou neoliberal, aí eu falei... Neoliberal eu desprezei o dado, porque eu acho que a pessoa não sabe o que é. Deixa pra lá. Neoliberal. Tinha um liberal com influência neoliberal. Não sei o que é. E é isso, deixa eu ver... sim. Estratégias. Você acha que o movimento, todo mundo ainda não atingiu o potencial e crescerá muito nos próximos anos. Eu espero que a gente não esteja com o viés lá do Donald Stewart, do pessoal daquela época, achando que agora já não tem nada mais seguro. E a estratégia atual do movimento. A gente tem aqui maior pessoas, 33,22% aumentar o número de membros, buscando expandir as ações de divulgação em geral. 26%, então quase que bem empatado, aumentar a influência dos membros focando em grupos específicos como intelectuais, artistas e professores. Eu fiz esse daqui e eu não deixei marcar várias coisas, porque eu queria ver o seguinte, se você tivesse que pôr dinheiro mesmo, né, você tem que escolher escala de prioridades, que todas essas opções, o que você realmente acha que são as mais importantes. Porque eu acho que todo mundo acha que um pouco de tudo é importante, né? Teve muito essa resposta, mas por aqui a gente vê que ainda a expansão, divulgação geral e focar em pessoas que podem multiplicar. Então, de qualquer forma, a gente está focado em números, a gente não está focado em ações. As pessoas que 2,15% só responderam que escolher sobre causas mais específicas, focar nelas, fazer uma coisa mais direcionada, com resultados mais rápidos, mais práticos. Criar soluções empreendedoras também apareceu até bastante ali, né, que é uma solução mais empresarial para o nosso problema. Buscar alianças políticas que possam avançar a agenda em alguns pontos, 7,44%, é quase mais ou menos o povo que atua politicamente, né, que responde por aqui. Seria talvez uma junção aí com o pessoal de direito, SDP, não sei, buscar alianças que possam avançar esses pontos.
E 18,68, o movimento deve ter uma estratégia conjunta, competição entre as organizações benéficas. Achei que foi até pouco, porque como a gente acredita em competição, imaginei que muita gente fosse jogar nessa. É o que eu acho que deveria ser realmente, porque analisando todo o movimento, a gente não tem respostas prontas, né? Podia ser que o Donald Stewart conseguisse influenciar um político naquela época, igual eles achavam que o PFL realmente fosse ser um partido realmente liberal, eles escrevem sobre isso, falam sobre isso, defendem isso. Quem sabe? Por que que não deu? E várias outras iniciativas que começaram e morreram. Então, assim, a gente realmente acho que é postar todas as fichas numa coisa, um negócio complicado e direcionar também. Acho que tem muita gente no movimento, é um empreendedorismo de ideias. E essas ideias estão aí para competir mesmo, competir inclusive pelos recursos humanos e monetários que são super escassos na nossa área, mas a ideia é realmente essa. E é isso, gente. Vai ter passo 3 por tempo, mas acho que a Luciana vai estar aí para Algum comentário sobre o novo? Eu não coloquei, não. Esqueci. Não, eu acho que a gente estava até discutindo isso lá fora agora, se o novo, o Hélio está achando que o novo ainda não deveria ser agora, falta um pouco de tempo ainda para isso vingar. Eu não sei, eu acho que regionalmente talvez ele vingue, eu não sei se já está mais estabelecido como Partido Liberal ou como New Public Management, que não é exatamente uma ideia liberal, né, de nova gestão pública, não sei ainda se eles vão definir isso muito bem, a ponto de isso poder ser colocado como, não, isso aqui é parte integrante, exclusiva do movimento. Acho que eles vão tentar fazer isso, né? Acho que está tendo mercado político para isso também. Mas eu ainda não vi nada concreto sobre o novo. O Liber eu coloquei porque realmente acho que ele aglutinou as pessoas para novas coisas. Então ele serviu como um EPL da época. Agora, o novo, eu ainda não sei o que será dele, por isso que ele não está aí realmente. Não, então só para esclarecer o seguinte, a minha pergunta é exatamente essa. Você não acha que o Liber acabou sendo, de certa forma, uma espécie de agregador que acabou desembocando no EPL, quando o Liber acabou perdendo o seu foco principal, que era a quantidade de assinatura, de virar partido de verdade, né? A gente teve na época um problema grave de financiamento, etc. e tal, e o Liber estava sendo uma espécie de EPL sem ser sendo partido, e como sendo partido tinha essa ideia que no primeiro momento trazia repulsa, né? Não é partido político, então não vou me engajar. Eu queria, então, um breve comentário rápido em cima disso, que você já deu uma ideiazinha aí rápida. Não, com certeza. Inclusive, eu acho que o EPL causou a morte do Liber. Porque o Liber, ele não funcionava como um partido político. O Liber funcionou como um agregador de pessoas. Então, a gente se encontrava, eu sou libertário, eu sou do Liber, todo mundo é do Liber, todo mundo dava opinião do Liber, todo mundo falava que o Liber tinha, que não tinha, etc. Era uma tragédia dos comuns. O Liber era de todo mundo, não era de ninguém. Mas ele foi essencial para aglutinar. Sem o Liber, a gente não teria feito o volume que a gente fez, as pessoas não teriam se conhecido como se conheceram, não teriam iniciado novos projetos como aconteceu. Mas assim, o EPL em si, essa expansão, acho que foi fundamental. O Ordem Livre, o Juliano, que em outras 1000 ações, ele estava lá também. Então, assim, foi fundamental também o Liber, né? Mas aí a faixa etária já muda um pouquinho.
Mas eu acho que sem ele, essas coisas não teriam ido para frente. Com certeza. Alô? Então, só sendo chato, na real. No início você não citou o José Guilherme Belchior, que foi um expoente bastante assim, influente do liberalismo brasileiro, e inclusive chegou a escrever os discursos, bom, numa época muito negra de sua vida, escreveu os discursos do Collor, apostando que ele seria uma boa reforma liberal para o Brasil. Mas, enfim, é só isso. Não sei se vocês perceberam, eu não citei assim, basicamente nomes de ninguém do pensamento liberal brasileiro, porque a ideia era mais falar sobre o movimento e quem estava no movimento. Tem um monte de outras coisas que acontecem, tipo o Libertando, que eu não estou citando. Mas é porque eu não vejo o papel institucional, burocrático, de formar um instituto para fomentar aquilo. Eu vejo muitas iniciativas individuais, até o Roberto Campos. Então, a gente tem um monte de pessoas que individualmente tentaram, mas elas não tentaram fazer sistema. Eu quis falar sobre quem está tentando fazer sistema. Vai dar tempo de você ver a sua pergunta. Hoje em dia você vê cada vez mais intelectuais liberais, tipo Hermann Hans Hoppe, dizendo que a monarquia seria uma opção melhor de Estado do que a democracia. Você acha que se no plebiscito de 93 a monarquia tivesse ganhado, as ideias liberais do Brasil seriam mais fortes? Não sei. Eu acho que não, sinceramente, mas mais por um feeling, assim, porque realmente conheceu. O Pedro está aqui citando que não, que o pessoal não é nem um pouco liberal. Realmente, não sei, a gente tem um príncipe liberal, né? Ele é liberal. Ele é bem liberal. Se fosse ele, né, quem sabe. Mas realmente não consigo responder a sua pergunta, assim, como, se fosse parlamentarismo, se fosse isso, eu acho isso tudo muito, muito complexo. Eu acho que, na verdade, o sistema, não sei se conta tanto assim, quando você já tem toda uma herança cultural de uma determinada forma. Não fiz, mas o Juliano... A pergunta dele foi se eu apresentei os dados sobre o movimento liberal em si, mas se eu fiz algum tipo de comparação do movimento liberal com outros movimentos, o que isso representa dentro de outros movimentos. Eu não fiz, eu acho que o Juliano tem esses dados, porque ele criou lá o diagrama de Nolan e ali muitas pessoas respondem, então dá para ver o percentual de libertários com o percentual de todo o resto que tem ali. Ele tem esses dados, acho que ele divulga esses dados sempre também. Tinha no Ideias, né? Depois que o Ideias fechou, agora eu não acompanhei. Pronto. E aí compara inclusive outros sites e tal, então acho que você está querendo, talvez tenha lá, não sei tão forte assim em relação ao movimento, mas assim, uma análise qualitativa, só olhando, assim, eu acho que tem muito mais hoje sites, iniciativas libertárias do que não libertárias. Quando você tenta, tirando a direita agora que está crescendo, mas quando você tenta olhar a esquerda, você vê que tem uma carência, eles têm grande público, ideias gerais, mas você tem uma carência de formação, eles não têm think tanks, eles não têm sites, não tem muita coisa tão bonitinha e interessante, igual o movimento libertário criou. Alô? Luciana, adoraria que você se posicionasse aí sobre sua entrevista. Você
contou o que todo mundo disse, mas assim, eu adoraria ouvir o que você acha, quais são as perspectivas do futuro, se os movimentos que estão sendo feitos hoje são interessantes nessa escolha aí do seu trade-off. Qual seria a sua escolha? Minha escolha é que eu tinha falado, não acho que tem que ter uma estratégia conjunta, não. Eu sou pela descentralização e pela competição entre os institutos. Eu acho que quando se tentou fazer essas coalizões, não deu muito certo. Acaba que dá conflito mesmo pela distribuição daqueles recursos que tem ali, mas de uma forma interna, você acaba não ganhando tanto conhecimento, porque seu competidor não está fazendo uma coisa diferente, que deu errado, então você não sabe que deu errado, mas você não sabe que vai dar certo. Eu acho que como está agora, totalmente centralizado, várias iniciativas, eu acho que é o melhor caminho, acho que é o caminho ideal. Crescimento, eu também estou com otimismo, acho que vai crescer muito ainda, acho que a PL, a gente estava falando agora, a PL vai superar a Uni, acho que com certeza vai. Se já não superou, porque... Juliano acho que a PL vai... O Juliano acho que a PL vai ficar maior que a Uni, mas o Juliano achava que o João Paulo ia ser o presidente. Mas uma hora tá certo, pode ser agora. Pode ser agora que ele acertou. Então,